Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Feninger Talks. Eu sou o Nicolas Gomes, do Grupo Inova Joias, sócio proprietário de uma fábrica de joias. E aqui estou com a Ana. E a gente vai fazer esse bate-papo. Queria primeiramente agradecer o convite da Feninger, do IBGM, para estar participando desse momento com uma pessoa tão especial como a Ana. A Ana, já vou começar dizendo que eu fiz uma super visita no Instagram dela, que é um Instagram super especial, onde eu já me senti íntimo da Ana, né? Pelos conteúdos tão relevantes, por todos os temas que ela aborda. Então, eu gostaria que a Ana fizesse essa apresentação. Eu até comentei com ela que é difícil apresentar ela, né? Porque ela tem várias facetas aí tão interessantes que fica difícil de fazer essa apresentação. Então, Ana, se você puder se apresentar aqui para o nosso setor joalheiro, e dizer já de antemão que é um grande prazer de ter você com a gente aqui, tá? Muito obrigada, Nicolas. O prazer, na verdade, é todo meu. O pessoal que está assistindo aí, é muito prazer em entrar em contato com todos vocês, mesmo que remotamente. Meu nome é Ana Leber e eu sou atualmente mentora de empreendedores e fundadora do método Empreender com Afeto, que nada mais é do que uma forma de tratar a sua empresa da porta para dentro, com atenção, com carinho, com o mesmo cuidado que você dá, geralmente, ao seu cliente, ao seu fornecedor. Então, empreender com afeto é você empreender cuidando de você, cuidando do seu cliente, cuidando do meio ambiente, cuidando das coisas que estão ao seu redor. Eu comecei com essa jornada de empreender na minha primeira empresa, que é uma empresa de design, de marcas e sites. E dentro dessa empresa eu fui desenvolvendo métodos para empreender que não fossem chatos, que não fossem quadrados, que não fossem duros, difíceis. E acabou nascendo um método que tem tido muita aceitação desde 2016, um método que traz muita leveza, que simplifica processos, que aumenta rendimentos, e que eu acho que o mais significativo, que até por isso que é difícil de explicar muitas vezes o que é, né? O mais significativo do empreender com afeto é que eu acabo abordando várias áreas né, do empreender, então branding, prospecção, vendas, planejamento, organização, mas sempre cuidando muito de quem é essa pessoa que está por trás de cada empresa, que é o empreendedor, é você, né? É a pessoa que é o líder. Então, acho que tem esses dois lados no empreender com afeto. Com certeza. O nosso setor é feito de pequenas empresas, de empreendedores, né? Que começou muitas vezes a empresa de uma maneira muito pequena, que foi crescendo e ao longo do tempo, né? Como na minha família eu já sou a segunda geração do setor. E você usa um termo que me chamou muita atenção, que eu gostei bastante, que é empreender com afeto. O nosso produto, ele tem, de alguma maneira, implícito dentro dele, essa questão do afeto, né? Muitas vezes o nosso produto é uma demonstração de afeto para alguém, uma demonstração de amor, de afeto, e muitas vezes conosco mesmo, né? A gente tem esse momento de afeto conosco, a gente se presenteia. Então, eu acho que tem uma conexão aí que a gente fala nessa questão do empreender com afeto, que de alguma maneira isso já está no nosso produto e muitas vezes a gente não trabalha isso de uma maneira coerente, de uma maneira de agregar valor, né, na nossa marca com isso. E diante dessa nova realidade, né, que a pandemia está trazendo para o mundo, esse conceito faz mais sentido ainda para as marcas. Eu queria que você falasse um pouco por que essa questão de empreender com afeto traz um diferencial, né? O que a gente consegue agregar de valor para a nossa marca, nesse termo que você usa com bastante precisão, que é necessário empreender com afeto, né? Quais tipos de diferencial que a gente consegue trazer? Na verdade, o que eu percebi é que o empreendedor, ou a indústria, o comércio, a pessoa que está por trás da empresa, geralmente, para ela ficar muito tempo no mercado, ela tem que gostar do que ela faz. Então, eu acho que você deve ver muito isso no seu setor, né? A pessoa gosta do produto, a pessoa cuida do cliente, a pessoa quer fazer o produto da melhor forma, ela tem esse afeto intrínseco na relação do produto com o cliente e do empreendedor com o produto. Mas o que eu percebi lá no começo, em 2016, quando eu comecei a empreender na minha empresa, e eu tinha essa relação com os sites e as marcas que eu fazia, é que faltava esse mesmo afeto na parte de publicidade, na parte de prospecção, na parte de vendas, de sistemas, de planejamento. Então, era como se da porta para fora existisse muito amor e muito cuidado e muita dedicação, mas da porta para dentro, não tem problema se eu fico até tarde no escritório, não tem problema se eu dou desconto porque agora está tendo pandemia, então eu vou baixar meu desconto e aí minha contabilidade vai ficar toda bagunçada. Então, o que eu percebi é que a gente precisava ter esse cuidado com o empreendedor.
porque é a única forma de existir a longo prazo. Então, o que acontece, né? Eu vi muitas pessoas abrindo e fechando, começando e terminando. E você mesmo sabe, você está aí na segunda geração, porque para existir a longo prazo tem que se criar um cenário sustentável, onde você está sendo cuidado para poder cuidar da sua empresa também, né? Então, eu acho que o diferencial de empreender com afeto ou não, honestamente, é estar presente no mercado daqui a 20, 30 anos. Eu sempre falo para meus alunos, meus clientes, eu estou criando a vida que eu quero levar de hoje até quando eu tiver 80 anos. Eu não quero uma solução que vai ser muito bom por 5 anos, depois todo mundo cansou, aí um teve lero, o outro teve estafa, o outro teve depressão e a empresa acabou. Né? Então, eu acho que o principal diferencial de empreender com afeto é que você fica tão bem com o seu dia a dia, porque você tem, não é só cuidar de si, eu preciso descansar, né? Ter a técnica, ter toda a parte organizacional do empreender de uma forma leve. Isso faz com que você fique tão bem, fique tão leve, que você consegue entender melhor quem é você consegue entender melhor quem é o seu cliente, e o cliente percebe isso. Então, quando o cliente chega e está tudo organizado, está tudo claro, tá tudo, a luz, parece que acende uma luz, né? Está tudo à luz do dia ali dentro, as vendas acontecem mais, o retorno financeiro acontece. Então, é aí que a grande transformação acontece. É legal, né? E até para reforçar isso que você está dizendo, o que eu falo sempre dentro da minha empresa é que a gente precisa achar o nosso propósito. Porque quando a gente tem propósito, fica tudo mais claro, né? E aí eu já queria aproveitar isso, né? E esse tema que a gente está entrando, de propósito, de a gente entender o que são realmente as situações sustentáveis, e falar um pouquinho, né, de, às vezes, a gente tem uma ânsia, uma necessidade, que eu acho que vai de encontro a isso que a gente está conversando aqui, que é de querer vender para todo mundo, né? Eu olho a grama do vizinho é mais verde, eu quero atingir aquele outro mercado porque eu acho que ele é mais rentável. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nessa questão, né, de empreender com afeto, essa necessidade, às vezes, que a gente vê de querer vender para todo mundo. E aí, eu acho que vem decorrente disso, como é que a gente acha o nosso cliente ideal, né? Como que a gente constrói uma persona, como que a gente chega a esse cliente ideal, para que a gente não crie esse desejo exacerbado de querer vender para todo mundo a qualquer custo. Isso é uma realidade sofrida, que acontece com muita gente, né? Você pensa, quanto mais eu vender, melhor, então vou vender para todo mundo, e quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Pode até acontecer que por um pequeno período de tempo você venda bem, mas aquilo você não cria relações sinceras e você não acaba não fidelizando ninguém, né? Então, o meu conselho principal, que eu tenho visto nesses últimos 5 anos, né, eu dou mentorias e dou consultorias de negócio bem específicas, onde eu entro dentro da empresa das pessoas, então eu tenho uma vivência muito próxima com as pessoas com quem eu trabalho. O que eu percebo é que o melhor caminho para descobrir o seu propósito e para identificar a sua identidade, o seu diferencial como marca, é olhar para dentro. Então, eu gostei que você falou até como eu defino as personas, como eu defino quem que é meu cliente ideal, tudo isso passa pelo olhar para dentro. Então, numa forma prática, qual que é o melhor produto, qual que é o produto que me faz assim brilhar, que eu adoraria trabalhar mais. Então, de repente, eu tenho uma aluna que faz joalheria artesanal, por exemplo, e ela descobriu recentemente que ela gosta de trabalhar as peças mais brutas, menos trabalhadas, menos lapidadas. E isso fez com que ela se sentisse de uma forma assim, né? Eu amo, isso é minha paixão, eu gosto de fazer isso faz meus olhos brilharem. E a identificação do cliente ideal, ele passa muito pelo seu propósito. É muito difícil você achar um cliente ideal sem você saber ou sem você estar fazendo alguma coisa que você realmente está acreditando muito naquilo, né? E eu acho que daqui para frente, cada vez isso vai ficar mais claro. A comunicação precisa ser autêntica. O sistema de prospecção e vendas, ele precisa ser transparente. E para isso acontecer, você tem que estar muito satisfeito com o seu produto. Então, todo o meu processo de prospecção, de venda, de atrair o seu cliente ideal, ele parte dessa primeira base fundamental, que é amar o produto que você está fazendo e está tendo certeza de que ele está sendo feito com o melhor valor, com a melhor forma, com o maior cuidado, né, trabalhado da forma com que você está 100% satisfeito. E aí, a partir disso, claro, tem um monte de técnica, né? Você vai comunicar. Ferramentas, técnicas e tudo mais, né? Mas isso que você falou que eu acho que é muito relevante,
que a gente se encontrar, né, nessa parte interna do nosso negócio, que muitas vezes a gente não veste essa roupagem para fora da empresa, porque às vezes a gente nem achou dentro. E um termo que você usou, que eu gostei tanto quanto o empreender com afeto, é o diferencial autêntico, né? E agora você diz, né, que eu preciso olhar para dentro para mim conseguir colocar isso para fora, né? E comunicar aos meus clientes sobre esses meus diferenciais, que eu acho que tem a ver um pouquinho, né, sobre esse diferencial autêntico. E a gente no mercado super competitivo, a gente trabalha com produto e produto, querendo ou não, tem uma similaridade, não, né? É um anel, o outro é um anel com pele, o outro é com mais tecnologia, outro é menos tecnologia, mas eles têm uma similaridade de alguma maneira. E aí eu queria que você fizesse uma correlação, né, do produto que tem com o diferencial autêntico, dessa busca interna que você vai colocar de alguma maneira para fora e comunicar ao mercado disso. Como que é esse processo? Eu sei que é um processo que não deve ser simples, mas se você pudesse aqui dar um review, pelo menos, como esse processo, como você enxerga ele, eu acho que é algo muito relevante para os nossos clientes e muito importante para a gente entender essa questão do diferencial autêntico. Ele é um processo relativamente simples, mas ele é um processo que eu já adianto que a vivência dele vai 1 ano, mais ou menos. Tanto que eu faço grupos de mentoria de 1 ano justamente por isso, onde a gente começa do começo e vai vivendo isso, porque a implementação não é tão rápida porque depende de autoconhecimento, tudo que depende de autoconhecimento demora, né? É Mas o elaborativo, processo... né? Tudo que depende de consciência é elaborativo, você tem que ir elaborando. Tudo começa com um processo eu falo do milagre do unfollow, né? É parar de olhar o seu concorrente, parar de seguir o seu concorrente no Instagram, porque eu vejo que o mercado é muito abundante, o mercado é muito grande. Existe gente o suficiente para você vender muito e todo mundo vender muito e tá tudo certo, desde que cada um esteja vendendo com a sua verdade. Quando você olha para o outro e você tenta fazer um produto parecido ou você tenta fazer uma comunicação parecida, você acaba entrando no mar da invisibilidade. E quanto mais a gente parte para um mercado online, maior é a competitividade, mais necessário é essa autenticidade para ser percebido. Inclusive, até um exemplo legal, você falou, é difícil definir o que eu faço. Isso é um diferencial autêntico, né? Porque as pessoas falam, a Ana Leber, ela é a Ana Leber, ela faz empreendedorismo com afeto. É o máximo que as pessoas conseguem chegar, porque não é marketing digital, não é o que as outras pessoas que fazem mais ou menos o que eu faço, comunicando de uma outra forma, não é a forma como eu comunico. Então, o processo é simples, o processo é se fechar para os seus concorrentes no sentido de entender você e o seu produto. Fazer uma comunicação que passa pelo seu propósito. Então, cada vez mais, pessoas compram de pessoas. Então, é um anel igual. Então, vamos supor que tenho 2 anéis iguais em 2 lojas, né, 2 marcas diferentes que têm lojas diferentes. A experiência de compra hoje em dia, e cada vez mais vai ser assim para o futuro, ela vai muito além do produto, né? Você compra o Instagram daquela pessoa, você compra a comunicação, você compra o lifestyle que aquilo engloba, você compra a experiência de compra, se uma é online, se a outra você vai lá, mas você toma um cafezinho com a pessoa, se a outra é online, mas o site não funciona direito, ou um site é ruim, tudo isso faz parte da experiência da compra e faz parte do seu diferencial. Então, se você é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de falar, você vai ter uma marca que as pessoas vão se identificar com isso. As pessoas vão saber que elas podem ir na sua loja para conversar com você, ou que elas vão no seu Instagram e vai ter mais texto, ou que elas vão no seu site e elas vão sentir esse tom mais informal na conversa. Tudo isso faz parte de um diferencial autêntico. E é fundamental para atrair os clientes ideais. Porque a pessoa que quer só o menor preço e ela não liga de passar 5 dias tentando comprar num site ruim, de depois ficar 5 dias tentando descobrir quando que ela pode buscar, e tudo bem. Então, essa pessoa está procurando isso, ela talvez não seja o seu cliente ideal. Mas é um processo de se isolar com o seu produto, fazer o melhor que você pode em relação ao produto, passar essa comunicação pelo seu propósito, com a sua voz, com o seu jeito, totalmente diferente do que as outras pessoas fazem, ou igual, porque você não está olhando o que elas fazem, mas não é pegando como modelo, né? E expandir isso para site, para mídias sociais, para todo tipo de comunicação. Acaba chegando no momento em que até as embalagens vão mudando, os logos vão mudando, os letreiros vão mudando, porque a gente vai se descobrindo. E identidade é sempre em movimento. Então, daqui a 5 anos vai mudar. E constante, o que demorava 5 anos para mudar, agora talvez demore 5 dias, né? Tem isso também. E uma coisa que você me falando tudo isso, né? A gente vai
vai elaborando aqui pensamentos, é como quase uma identificação, né, Ana, pelo que você comentou, né? A gente vai para essa procura interna, depois a gente acha a nossa identidade, oferece isso nas mídias sociais, nos nossos canais de comunicação, e depois a gente consegue atrair esses clientes, né, com essa autenticidade, com esse diferencial autêntico que você diz, que você usa esse termo, e as pessoas se identificam com isso, né? Como você falou, às vezes aquele cliente que quer ficar, que só quer preço, ficar 5 dias esperando para sair o cupom da venda coletiva, ou a Black Friday, ou talvez não seja esse o público, né? E essa necessidade, às vezes, de buscar esses clientes é algo que nos dificulta, de querer todos, né? Como a gente vinha falando. Uhum. E aí, ótimo, a gente chegou aí, né? Chamamos a nossa persona, começamos a fazer a nossa comunicação, né? E como que eu crio, que é muito falado hoje no marketing digital, né? A persona, o avatar, são vários termos utilizados pelo marketing digital para a gente encontrar esse perfil do consumidor e começar essa comunicação com ele de venda, né? E como você Uhum. coloca aqui a questão do afeto, também eu queria saber como é que você trabalha essa parte do afeto com a parte comercial, que é uma linha muito tênue, né? Que a gente tem que ficar aí transicionando entre um lado e outro, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, né? Como que a gente acha esse avatar, essa persona, e como que a gente, depois de ter encontrado, né, esse diferencial autêntico, a gente começa a se comunicar primeiro e de vender depois, a gente tenta vender e se comunica, como que é esse processo? Na verdade, é um processo, é muito interessante o processo, porque o que eu recebo muitas, eu trabalho com muitas pessoas que estão procurando identificar a persona antes de fazer esse processo, né? Então, o processo, na mesma linha que a gente vinha vindo, né? Você encontra o seu produto, você cria o seu diferencial autêntico, você começa a atrair clientes ideais. E essa relação com os clientes ideais que você está atraindo, ela é muito fácil de perceber se é um cliente ideal. A pessoa chegou, não pediu desconto, fechou. Ou eu não sei se, né, tem segmentos, não, tem pessoas no seu segmento também que fazem coisa personalizada, né? Quando você faz uma coisa personalizada, também tem às vezes se você atrai o cliente certo, ele te incentiva e ele te faz ir mais, e ele te faz fazer uma peça que você gosta do seu portfólio. Ou quando você trabalha com coleções, você atrai a pessoa certa e ela gosta, e ela volta, e ela divulga aquilo, e ela traz novas vendas. Então, o processo de atrair um cliente ideal é muito fácil perceber. Ops, esse aqui foi o cliente ideal. Ele veio, ele comprou, ele divulgou, ele gostou, ele ficou meu amigo, ele gostou, a experiência completa foi muito boa. Então, antes de desenhar um avatar, de escrever quem é um avatar, eu sugiro partir para esse processo de vendas. E é um processo que tem um método que eu trabalho que chama Money Heart, que é um método que junta o coração com as vendas. Então, é um método de venda com sinceridade, transparência e prospecção. E, conforme você atrai uma pessoa e ela é ideal, aí você começa a colecionar. Esse aqui foi ideal, aquele ali também foi ideal. E aí você começa a olhar essas pessoas reais e ver o que elas têm em comum, para aí sim desenhar a sua persona. Então, esse é um processo que demora um pouquinho mais, mas pelo menos você não está falando com uma pessoa invisível que talvez não exista e talvez não queira comprar o seu produto se ela existir. Um exemplo disso, quando eu comecei com a minha agência de sites, eu não sabia que era a minha persona, não tinha a menor ideia. Né? Eram empreendedores que queriam fazer marcas de sites e pronto, e que gostavam do que faziam. Isso era uma premissa que eu tinha, eu queria trabalhar com pessoas que gostavam de fazer. Conforme eu fui entrando nesse ciclo e fui percebendo quem eram os clientes ideais, eu cheguei no momento que eu falei, gente, todas essas pessoas gostam muito de viajar. Que é uma coisa que não tem nada a ver. Eu fazia site de advogado, fazia site de músico, fazia site de arquiteto, mas todo mundo gostava de viajar. Então, a partir disso, eu mudei todo o meu targeting, toda a minha comunicação de anúncio incluía frequent flyers, né? Quem é colecionador de milhas, quem tem cartão que dá mais milha de voo, quem acabou de se hospedar num hotel. E aí minhas vendas começaram a ficar muito mais fáceis, porque as pessoas começaram a ouvir as pessoas que tinham essa característica, que não é uma característica determinante, mas que ficou clara. Então, eu acho que o grande perigo de tentar fazer uma persona sem ter feito essa experiência completa de venda já é cair fechar o nicho e fazer toda essa publicidade, sua comunicação voltada para alguém que talvez não é tão abundante, não é tão fácil, é ficar dando murro em ponta de faca. Talvez é uma persona, eu gosto de usar um termo, uma persona idealizada, né? Porque ela não existe, você não consegue falar com ela, ela só existe no seu imaginário. E eu nunca tinha pensado, né, por esse lado que você comentou agora, de fazer a experiência, porque dentro da experiência você vai ver realmente o seu resultado, né? Não o que você está idealizando, o que você
achou que seria o ideal, né, para esse momento. Então, é bem legal essa questão da experiência, e a experiência vai te falando, né? E E são até uma dados das minhas... reais. Exatamente, é a experiência real, não o que eu imaginei ser, né? Que é totalmente diferente. E dentro disso, até uma das perguntas que eu tinha aqui para você, Ana, já selecionadas, era o quanto desse meu diferencial autêntico eu também preciso me moldar às necessidades do mercado, porque tem, logicamente, os meus ideais, a minha idealização, o que eu quero oferecer, mas a gente também tem uma realidade de mercado, tá certo? Um ticket para pagar naquele certo produto, nós temos um posicionamento que pede para aquele produto. Então, são algumas coisas que, de alguma maneira, eu preciso também me adaptar às necessidades do mercado, né? Então, como é que eu mantenho esse diferencial autêntico, mas também me adaptando a essas necessidades de mercado? Excelente pergunta, porque ela pode ter duas respostas bem diferentes. A primeira questão a se avaliar aí é que a resposta é se encaixar no mercado pode ser muito, muito, muito perigoso. Porque o mercado, ele não é um mercado só, né? Existem infinitos nichos e às vezes eu já vi isso muito com alunos e mentorados, às vezes você está com um posicionamento de mercado que não está alinhado com o seu propósito ou com o que você quer idealizar, né, o que você tem de ideia de produto. E aí, esse mercado, você está se direcionando para um grupo de pessoas que não é o seu cliente ideal. E aí, esse mercado é real, ele existe, mas ele te dá um feedback que te mata aos poucos, basicamente, né? Que vai te deprimindo, porque não está alinhado com o que você quer. Então, eu tenho muita cautela quando eu falo sobre se adequar ao mercado, porque pode ser que o mercado que você está lidando com o mercado não seja o mercado ideal para você. E uma coisa que a gente está percebendo cada vez mais, né? Agora, acho que a pandemia ficou muito evidente para todo mundo, é que tem mercado para todo mundo nesse mundo maravilhoso da internet, né? Então, um mesmo produto feito da mesma forma, comunicado de maneira diferente, com uma experiência de compra da maneira diferente, pode ter um ticket muito diferente, né? Bolsas, mesmos materiais, né? A gente vê aí Mundo, né? Um mundo. todo esse mundo de possibilidades. Então, de uma forma geral, sem conhecer o caso, claro que tem que ter muita cautela e eu acho que empreender é sempre um olho para dentro e um olho para fora, né? A gente não pode ficar doido e totalmente contra tudo do mercado, a menos que isso seja o seu diferencial autêntico, que tem casos que são assim, né, e dão muito sucesso até. Mas manter esse duplo contato. De uma forma geral, sem analisar caso a caso, eu diria não tente tanto se encaixar no padrão do mercado, necessariamente, porque você pode ter uma visão e um sentimento de uma faixa de mercado e uma faixa de consumo e um posicionamento diferente do que você está interagindo nesse momento. E se você for tentar se moldar a isso, você pode meio que acabar com o seu posicionamento. Mais ainda, se você conseguir focar numa prospecção online, num sistema de captação de clientes pela internet, que daí você aumenta muito o seu alcance, né? Claro que você tem uma loja local, você vai ter que fazer um contato com essa geografia, com essas pessoas que estão ali ao redor, com esse bairro, com a cidade, com a região onde está inserido. Mas a partir do momento que você abre as portas para o online, você pode ser você mesmo e você consegue, é possível criar um posicionamento sem se preocupar tanto com essa adequação de mercado. Em geral, tudo aquilo que está vindo, tudo aquilo que é necessidade, tudo aquilo que você vê, demanda, nós, né, no seu segmento, tenho certeza que também são muito criativos, profissionais muito criativos, sim, a gente gosta disso, né? Tá vindo isso, que é uma coisa nova e diferente, então é difícil você ter um profissional que ama o que faz, que ama o produto e que está completamente fechado, né? Eu vejo que isso vem de uma forma muito natural, esse equilíbrio. Mas eu acho que ninguém precisa se preocupar em entrar na caixinha do mercado tanto. É mais perigoso do que benéfico. E uma coisa que eu venho percebendo, e aí não sei se é uma impressão só minha, mas as pessoas, de alguma maneira, pessoas, empresas com diferenciais, elas vêm trabalhando bastante nichos, né? Porque eu acho que isso reforça a identidade dela, fica mais fácil dela se comunicar e de ela se identificar com o consumidor. E aí ela propõe algo com um pouco mais de clareza.
né? E ela consegue fazer essa comunicação, como você disse, que antigamente era feito em lojas físicas, em bairros, em cidades, e ela consegue disseminar isso de uma maneira a nível país, estado, mundo, da maneira que ela achar o ideal. E aí ela precisa começar a vender e se comunicar, né, na parte de vendas. E o nosso setor, eu acho que ele está transicionando um pouco para isso, né? A pandemia fez, acho que todos os setores, de alguma maneira, acelerar, catalisar essa necessidade do digital, né? E às vezes a gente não sabe como fazer isso, né? Às vezes a gente sente, eu tenho que fazer uma rede social onde eu não venda, eu tenho que fazer uma rede social, um digital que eu só gere conteúdo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como que a gente pode entrar nesse processo de venda na rede social de uma maneira madura, né? De uma maneira clara e com identificação com o nosso cliente. Muito maravilhosa essa pergunta também, porque teve uma coisa que eu ia falar e daí acabei entrando no raciocínio, mas existe uma cultura geral, social, histórica, familiar, de muitos e muitos, muitos anos, onde foi criado um padrão de que vender é ruim, de que vender é feio, de que falar de dinheiro, ai meu Deus, falemos de sexo, mas não falemos de dinheiro, porque meu Deus do céu, isso é um absurdo. Então, a primeira coisa, que todo mundo que trabalha em qualquer área comercial, né, até quem é funcionário de uma empresa, todo mundo precisa entender que tudo bem falar de dinheiro, tudo bem ganhar muito dinheiro, tudo bem ganhar pouco dinheiro, tudo bem fazer uma ação que deu errado, tudo bem mostrar para o seu cliente que o seu produto tem um preço e que aqui está o preço e que se ele não quiser aquele preço, tudo bem, existem outras pessoas vendendo outros produtos com outros preços. O que a gente está vivendo muito forte agora, e eu acho que esse momento é tão maravilhoso por causa disso, é uma pulverização e uma descentralização de que, ao mesmo tempo, tem isso, muitas pessoas trabalhando em nicho, ao mesmo tempo tem muitas pessoas multitalentos trabalhando em múltiplos nichos. Ao mesmo tempo que tem pessoas que têm um produto e que vendem em grande escala, tem pessoas que têm 12 produtos e vendem em pequena escala. Então, tudo isso acabou se tornando muito possível hoje em dia. E a venda, na verdade, o primeiro passo é fazer as pazes com a venda, né? Eu gosto muito desse método, o money heart, né? Colocar o seu coração com o seu dinheiro, porque eles não são coisas separadas. E sempre que eles forem separados, vai acontecer briga e tensão, você vai ficar com pena de cobrar o cliente porque você gosta dele. E o dinheiro está numa caixinha e o coração está na outra. E aí, só graça, né? Só vem coisa ruim disso. Então, quando você consegue entender que as duas coisas caminham juntas e que tudo bem falar o seu preço, tudo bem explicar o seu, né? Tudo bem dizer para o cliente que não dá para dar desconto e que ele pode procurar outra pessoa, se for o caso. Num processo de venda sincero, cliente e empreendedores estão sempre do mesmo lado. Se a pessoa não quer comprar o seu produto ou ela não vê o valor no seu produto, você está tentando vender, você está dando um ponta de faca, e se você conseguir vender, vai ser ruim para você e ruim para ela. Vai ser a pessoa que vai pedir dinheiro de volta, vai ser a pessoa que vai falar para os outros que foi caro e não valeu a pena, vai ser a pessoa que vai falar que podia ter sido um pouquinho, sabe? Então, o processo de venda, ele é um processo, ouso dizer que o processo de venda com o coração é um processo quase que espiritual, assim, porque você bota as cartas na mesa e você tem clareza e você mostra o que é o seu produto, você mostra qual que é o preço, você mostra qual que é a forma de pagamento, você mostra qual que é o prazo de execução, qual que é o prazo de entrega. E a pessoa, é como se você botasse tudo assim no chão e a pessoa tem a opção de entrar ou não. E ela fica livre. E quando ela vê com clareza um lugar que ela quer ir, né, um produto que ela gosta, com um preço que ela consegue pagar, um prazo que ela aguenta esperar, né, porque a maioria das vezes é esse o problema. Isso é importante. Ela vem e ela vem com felicidade, né? Então eu costumo tratar muito nesse aspecto, sabe? Cuida da casa, arruma as coisas, organiza e mostra isso com transparência. Com esse método, as minhas vendas da minha agência aumentaram em 30 vezes. Então, não é um método, ai, que delícia, parabéns. Eu vou me sentir bem. Não é eu vou me sentir bem. Que dá resultado. Eu vou me sentir bem, mas o cliente vai se sentir bem e o cliente vai ter mais facilidade de decisão. Porque quando a pessoa tem que descobrir, às vezes, né? Às vezes o cliente tem que quase que implorar para você passar um preço, que você não quer passar o preço, você não quer calcular, e quanto vai ser de material, quanto vai ser de mão de obra, quanto que vai ser a entrega, e a entrega, o correio. E às vezes a gente acaba sendo o grande inimigo da nossa venda,
por ter esses medos, né? Ou é Porque são possível? medos nossos, não é do cliente, né? Projetado no cliente só, na verdade, né? Na maioria E, das vezes, a gente associa a nossa performance de venda com uma experiência de compra negativa que a gente teve. E aí, às vezes, a gente tem experiências de compra maravilhosa, onde você está procurando um produto e o vendedor vem e fala, não, compra esse outro que é muito melhor, é muito mais do que você está precisando, e aí você acha maravilhoso, mas na hora que você vai vender, você não se coloca no lugar daquela experiência, você escolhe sempre a experiência que você odiou é verdade. para lembrar, né? Então, isso é... Para se defender, né, de alguma maneira. Ana, e aí eu adorei essa sua colocação, né, de colocar as coisas e o cliente tem a vontade de entrar ou não. E aí vamos falar na melhor das hipóteses, ele entrou, né? E quando ele entra, como é que eu cuido desse cliente, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa necessidade de cliente novo. Eu sou diretor da área comercial da minha empresa, então todo mês eu quero um lead novo. Eu faço um trabalho de prospecção de lead e a gente fica nesse desejo, nessa ânsia de clientes novos, né? E muitas vezes a gente deixa de cuidar com afeto, né? Deixa de mostrar os nossos diferenciais que a gente mostra tanto quando a gente quer conquistar e muitas vezes os clientes estão dentro, a gente não consegue transparecer isso com tanta intensidade. Então, eu queria saber como é que a gente cuida, né? Quando a gente mostrou tudo isso, a gente conseguiu se comunicar com o nosso cliente, ele conseguiu identificar o nosso diferencial autêntico e agora ele está dentro. Como é que eu faço esse processo de fidelização, de manter, de cuidar desse cliente? É como se fosse uma continuação, né? É um caminho. Então, a gente faz... eu trabalho muito com essa criação de um sistema de prospecção e vendas que traz o desconhecido até a hora que ele fecha o contrato. É um caminho que você fez, né? Ele pede o orçamento, ele recebe o orçamento, ele recebe dessa forma, ou ele entra no site, ou ele vê as informações, ele paga, como que ele paga, quanto que ele recebe. No momento em que ele comprou, esse caminho continua, né? E aí a organização do seu fluxo de trabalho, dos seus sistemas de produção, tanto operacionais quanto de atendimento. Então, esse caminho todo, da hora que o cliente comprou o produto até a hora que ele falou tchau, tchau, já recebeu, foi embora, foi lá postar nas redes sociais que ele está super satisfeito, tudo isso é um processo único, né? Na metade desse processo acontece a compra. Então, quando a gente fala de como cuidar desse cliente, como fidelizar, a experiência de compra, ela precisa ser entendida como algo que acontece até o final mesmo, não é até a hora do pagamento, né? Então, é o fluxo de trabalho, é os sistemas, é o mesmo tipo de organização, né? Então, eu trabalho muito com um pequeno empreendedor, então, onde você gera a nota fiscal, quando você manda a nota fiscal, quando você manda um e-mail, quando você fala com o cliente pelo WhatsApp, quando que tem reunião, quando que tem todo tipo, tudo que pode acontecer no processo, precisa estar muito claro como fluxo de trabalho, mesmo porque essa segunda parte desse processo inteiro, que é a parte da assinatura, da compra até a entrega final, ela é a experiência da compra. Se ela for bem feita, você tem certeza que na próxima vez que você for vender para esse cliente, você não vai precisar fazer a primeira etapa. Então, você economiza muito na geração de lead. Todo cliente que você vai fazer uma revenda é um cliente cuja aquisição de lead é muito menor. Então, essa pessoa já conhece, já comprou, já gosta, tem que aproveitar isso aí. Tanto que eu sempre falo, né, com os meus alunos, tem que trazer cliente novo, mas você tem que contabilizar também o número de vendas para os clientes existentes. A sua carteira de clientes tem que aumentar sempre, claro, porque a gente não pode ficar frágil de eu vendo sempre os mesmos 5, os 5 foram embora, morri. Mas você tem que saber que essas pessoas, elas, né, e eu trabalho com pessoas que vendem barcos, que vendem casas, que vendem, né, fazendas, e mesmo assim existe uma revenda. Um dia essa pessoa vai comprar um barco de novo, ou vai indicar para um amigo, ou vai ter um familiar, né? Mesmo um ticket maior, precisa pensar na revenda. Muito legal. E até no marketing digital, com essa questão da persona, do lead, das campanhas, cada vez mais a gente querendo, né, alcançar um número maior de pessoas, para ter um número maior de clientes, e isso que você me disse me tocou bastante, né, nas compras até que eu faço, que alguns magazines, algumas grandes redes já de digital, eles te mandam um WhatsApp quando o produto, que você recebeu sua venda, depois quando o produto saiu, quando que ele está chegando, qual que é a previsão. Isso vai te dando uma segurança no processo, porque você passou o cartão lá e você não sabe, na verdade, se aquilo
né? Chega lá no estágio, o cartão passou. E me vem, né, quando você foi falando, me veio essa questão, essa segurança que a gente vai tendo no processo, né? Que eu acho que tem isso que você está dizendo, né? Do afeto, do cuidado com a pessoa, né? De como que ela está se sentindo do outro lado, né? Eu acho que esse é um ponto muito relevante, até porque se eu precisar revender e eu preciso trabalhar os meus clientes ativos, meus leads, eu preciso que ele tenha tido uma experiência muito segura, muito afetuosa, né? E todo detalhe que eu cuidar dessa relação, ela acaba trazendo um diferencial. E dá menos trabalho do que correr atrás de tentar consertar depois o cliente que ficou um mês sem notícia, ou que ficou 5 dias sem saber o que está acontecendo, né? É um processo de desenhar o seu processo, do seu fluxo de trabalho e de criar, inclusive, pequenas automatizações, para que isso não precise ser feito manualmente o tempo todo. Então, hoje em dia, a gente fala de marketing digital, de alcance online, de mídias sociais, a gente precisa falar muito de automatização também, porque ter um processo mais limpo e mais próximo não é mais trabalhoso do que ter um processo um processo de antigamente, né? Sim, você tem que fazer todo o processo manualmente. Ana, para a gente finalizar, infelizmente a gente está com o nosso tempo aqui, que está super agradável, daria para ficar muito tempo aqui nessa nossa conversa. Eu queria que você fizesse aqui uma amarração final, falando um pouquinho sobre as suas experiências, né, com os empreendedores nesse momento atual que a gente está vivendo, né? Que o que eu percebo pelos meus clientes, pelos meus amigos, empreendedores também, até dentro do meu setor, é que está acontecendo quase um recomeço, um restart de tudo. Parece que a gente apertou um botãozinho e a gente está tendo que ver tudo do começo de novo, né? E eu estou sentindo que muitas pessoas, eu vi que você trabalha também, se puder dar uma dica aqui para todos que vão assistir, vão até o Instagram da Ana, é muito bacana, tem muito conteúdo legal, fala sobre psicologia, fala sobre marketing digital, são assuntos realmente conteúdos muito interessantes. Então, o que eu queria que você fizesse uma amarração final é falar um pouco sobre essa questão, né, da importância desse momento de a gente manter o nosso afeto na nossa identidade, a gente não achar que a gente precisa mudar o nosso negócio todo, né? E eu estava falando isso com uma cliente minha e ela falou, Nicolas, você pode fazer o que você quiser, mas não deixa de fazer aquilo que eu compro, que eu amo e pelo amor de Deus, você não vai fazer isso, porque às vezes a gente fica, né, achando que tudo mudou e a gente deixa, né? De olhar para as coisas que realmente a gente faz bem, que a gente tem um afeto, que é o nosso diferencial autêntico. Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem dentro de toda essa sua experiência, que você está vivendo isso também, né, com o seu grupo de empresários, e eu vejo isso também aqui no nosso grupo, como é que a gente lida com isso nesse momento, né, para a gente não se perder dentro desse processo. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. É um momento muito significativo. É um momento de realmente olhar o que você faz e como você faz e o que está dando certo, continuar fazendo isso, mas eu acho que também é um momento de aproveitar e olhar que as oportunidades são muito maiores para quem está na flexibilidade, para quem está na agilidade, para quem está no online, para quem está no diferencial autêntico, para quem está minimizando o custo para aumentar o alcance. Então, existe esse novo normal, que eu acho muito engraçado que eu falo novo normal, porque eu, desde 2011, para mim o normal é operar online, é ter o mínimo de papel possível, é pagar bem os meus funcionários para poder pagar menos pessoas, mas pagar o máximo possível e meus funcionários todos trabalharem em casa. Então, é um momento em que eu estou percebendo com meus grupos, em que quem já, não importa se é artesanato, se é joalheria, se é varejo, se é indústria, quem já conseguia ter um sistema mais na nuvem, um sistema mais online, uma prospecção, uma presença digital mais forte, não está sofrendo tanto. Inclusive, existem setores que estão, né, nadando no dinheiro nesse momento com essa crise, como toda crise, né? Lá em 2008 teve Airbnb, Uber, uma série das grandes, né, as grandes empresas de hoje em dia nasceram na última crise. Então, toda crise é um momento de você reavaliar, sim, mas eu acho que não é um momento de reavaliar o que você faz, é só um momento de reavaliar a forma como você faz. É um momento, para mim, que eu já
eu sempre falei que todo mundo tinha que vir para o online, porque é muito maravilhoso eu tô no Canadá e eu tô falando com você. É maravilhoso eu poder ter clientes. Hoje eu fiz uma mentoria, tinha uma pessoa da Austrália, uma pessoa da Espanha, uma pessoa de Portugal. Isso é muito valioso. E existe tribo para todo mundo, existe público para todo mundo. Só que esse público talvez esteja geograficamente longe, mas com uma prospecção menor, com um custo menor de aquisição do cliente, que você pode até, no caso de produtos físicos, direcionar para o envio, né? Que é a única coisa que vai depender geograficamente. Mas eu acho que é um momento de divisão, é um momento de reavaliar, mas não reavaliar o quê? Reavaliar o como, para que no futuro todo mundo possa atingir mais os seus clientes ideais com o online. Sensacional, Ana. Acho que foi um fechamento muito legal. Serviu muito para mim, inclusive. E é isso, né? Às vezes a gente perde, né, essa sensibilidade empresariando. E o nosso setor, só para te dar aqui um review do que é um setor que ele não se modernizou, né? Ele não fez esse movimento pro digital. E nada que impeça a fazer daqui para diante, né? A gente só precisa ter essa consciência, não perder a nossa essência, como você disse, não o que a gente faz, mas como a gente faz, e a gente achar os novos caminhos para esse mundo que a gente está enfrentando dentro desse novo momento aí. Ana, foi um E não prazer. precisa ser complicado. Só uma última, não precisa ser Última complicado ir para agora. online. Nem complicado e nem com sofrimento, né? Não Nem precisa ser complicado e nem com complicado, sofrimento. e não precisa ser caro. Ir para o online pode ser low budget online com grandes impactos também. Acho que isso é importante. E uma coisa, só para a gente finalizar, eu acho que as redes sociais e o online deu essa possibilidade das pequenas empresas se mostrarem quase com o mesmo tamanho, não com outros investimentos, mas para os seus nichos, para os seus consumidores, como as empresas grandes, né? Antigamente, fazer um comercial no Jornal Nacional eram para pouquíssimas empresas. Hoje, anunciar no Facebook, não vou falar todas, mas acho que 99% das empresas Tem que do fazer. planeta tem essa possibilidade, tem que fazer, e é quase obrigatório fazer, né? Então, eu acho que se a gente olhar essas possibilidades, realmente a gente vai ver que é um movimento positivo que está acontecendo aí também. Muito. Muito obrigado, foi muito legal esse bate-papo. Eu te Espero que a gente agradeço. se encontre mais vezes. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu Insta, parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso setor e com todos os outros setores. Foi um grande prazer, Ana. Eu que te agradeço. Precisando, só chamar. Obrigado. Tchau, tchau.